Bom, vamos direto ao ponto. O infinito. Hoje em dia é super fácil a gente tratar o infinito só como um conceito matemático distante, sabe? Aquele número 8 deitado no papel e pronto. Mas a verdade é que, para os antigos gregos, o infinito não era só um número. Era literalmente um abismo lógico aterrorizante. Uma ideia que ameaçava destruir completamente as bases da geometria e da nossa compreensão física do universo. Então, nessa nossa análise de hoje, a gente vai desvendar como o pensamento humano lutou contra esse verdadeiro monstro indomável. E para isso, o nosso foco vai estar naqueles dilemas que dão um nó na cabeça da gente, os célebres paradoxos de Zenão e a intrigante roda de Aristóteles. É uma jornada e tanto, viu? Tem uma citação do Richard Morris que captura perfeitamente bem esse pavor histórico. Ele diz que pensar no infinito não como uma figura de linguagem, mas como algo real, não é nada simples. E por quê? Porque a base de todo o conhecimento matemático na antiguidade era justamente a capacidade de medir as coisas, de comparar. Os pitagóricos, por exemplo, acreditavam piamente que o universo era regido por números inteiros, por proporções exatas. Então pensar no infinito, naquilo que é incomensurável, simplesmente quebrava a intuição básica de espaço, de tempo e de medida. Trouxe à tona aquela ideia assustadora de processos que não têm fim. E aqui está o nosso roteiro, bem rápido. 1. O enigma do infinito. 2. Os paradoxos de Zenão. 3. Aquiles e a tartaruga. 4. A roda de Aristóteles. E 5. A genial solução de Galileu. Vamos lá, primeira parada. O enigma do infinito. A chave para a gente entender todo esse dilema histórico é uma diferença muito vital entre duas coisas. De um lado, a gente tem o infinito potencial, que é basicamente um processo contínuo de crescimento. Pense em contar números, sabe? 1, 2, 3, a gente sempre pode adicionar mais um. Não tem um fim. Mas do outro lado, a gente tem o infinito atual. E essa é a ideia de conceber o infinito como uma coisa completa, uma entidade finalizada e dada de uma só vez. Tipo imaginar a totalidade de todos os números inteiros já reunidos num pacotão. E olha, o ponto crucial aqui é que esse infinito atual foi o que realmente causou o surgimento de paradoxos lógicos insolúveis. Foi ele que paralisou a matemática por séculos. Isso nos leva à parte 2, os paradoxos de Zenão e a ilusão do movimento. Imagina só se deparar com essa pergunta: será possível que o próprio movimento, o ato de andar, seja apenas uma ilusão? Parece loucura à primeira vista, né? Mas Zenão não estava lá só jogando conversa fora. Ele arquitetou umas armadilhas lógicas muito precisas para tentar provar que o universo era imutável e que essa ideia de que o espaço pode ser dividido criava impossibilidades físicas bizarras. E essa é a primeira grande armadilha dele, o famosíssimo paradoxo da dicotomia. Pensa na divisão de um trajeto em pedaços cada vez menores. 1/2, 1/4, 1/8, 16avos e por aí vai. A premissa é simples, mas é letal. Para você ir de um ponto A até um ponto B, primeiro você precisa atravessar metade da distância, certo? Mas é aí que a armadilha se fecha perfeitamente. Porque antes de percorrer essa primeira metade, você precisa percorrer 1/4. Só que antes do quarto vem 1/8, e assim infinitamente para trás. Como a galera acreditava que o espaço e o tempo podiam ser divididos indefinidamente, a lógica dita que existe um número infinito de subdivisões para atravessar. E a conclusão aterrorizante de Zenão? Bom, sendo impossível esgotar essa infinidade de micromovimentos num tempo finito, o movimento não pode sequer começar. Matematicamente falando, seria impossível dar o primeiro passo. Avançando para a parte 3, Aquiles e a tartaruga. A corrida infinita. Esse cenário é um clássico absoluto. Imagina o guerreiro mais veloz da Grécia, Aquiles, desafiando uma tartaruga super lenta para uma corrida. Como Aquiles é muito rápido, ele é legal e dá uma pequena vantagem, deixando a tartaruga largar um pouco mais à frente. O nosso senso comum grita que o Aquiles vai ultrapassar a bichinha em poucos segundos, certo? Mas no domínio dos infinitos, a lógica joga bem diferente. Acompanha comigo o pesadelo lógico. Quando Aquiles corre e atinge o ponto exato de onde a tartaruga partiu, algum tempo se passou. E nesse tempinho, por mais lenta que ela seja, a tartaruga andou um pouco para frente. Aí, o Aquiles corre para alcançar esse novo ponto. Mas quando ele chega lá, adivinha, ela já andou mais um pouquinho. E o ciclo se repete. A distância diminui, sim, mas ela se regenera infinitamente. O Aquiles fica preso para sempre, tentando fechar uma lacuna que nunca desaparece por completo. Olha, é de dar um nó no cérebro. Mas, felizmente, a gente não está mais na Grécia Antiga. A resolução moderna mostra que esses movimentos todos formam o que a gente chama de progressão geométrica. É uma série infinita, mas com uma razão menor que 1. A mágica maravilhosa do cálculo vem para provar que uma quantidade infinita de pequenos intervalos de tempo pode, na verdade, somar-se e dar um valor finito.
Ou seja, sim, o Aquiles tem tarefas infinitas para completar, mas ele faz isso num tempo total que é finito. O Aquiles vence e o conceito de movimento está salvo. Ufa! O que nos traz à parte 4, a roda de Aristóteles, onde a geometria perde a cabeça. Aqui, a gente precisa de um pouquinho mais de atenção. Imagina duas rodas concêntricas, como se fosse o eixo de uma roda de carroça. Tem um círculo grandão do lado de fora e um círculo menorzinho fixado bem no meio dele. Juntos, eles rolam por uma superfície plana, do ponto de partida até darem exatamente uma volta completa, sem derrapar. E aqui vem a contradição brutal que tirou o sono de muita gente. A roda grande descreve uma linha reta no chão que é exatamente igual ao tamanho da circunferência dela. Até aí faz todo sentido, né? Mas a roda menor, como está presa na grande, durante essa mesma volta completa, também descreve uma linha no ar que equivale a esse exato mesmo espaço horizontal. E isso gera uma constatação que é simplesmente absurda. Será que as linhas desenhadas por essas rodas indicam que um círculo gigante e um círculo pequeno têm a mesmíssima circunferência? Gente, isso quebra todas as regras elementares da geometria. A premissa sugere que estava acontecendo uma correspondência de ponto a ponto entre a linha do círculo maior e do menor, basicamente sugerindo que um conjunto infinito pudesse ter o mesmo número de elementos que só uma parte dele, completamente impensável na época. Chegamos então à parte 5, a solução de Galileu. Séculos depois, entra em cena o Galileu. Com aquela visão de um verdadeiro cientista investigativo, ele decidiu decodificar esse movimento todo, trocando as figuras. Ele substituiu as curvas lisinhas dos círculos por hexágonos giratórios. A ideia era observar o que acontece passo a passo, reta por reta, enquanto essas figuras iam tombando pela superfície. E essa dinâmica revelou o grande segredo. O Galileu percebeu que, enquanto os lados do hexágono maior tocam o solo de forma contínua, os lados do hexágono menor, ao girarem junto, são forçados a dar uns saltos para frente. O polígono menor dá pequenos pulos, meio que patinando, deixando vazios na trajetória. E se a gente estendesse essa lógica para polígonos de infinitos lados, ou seja, os círculos? Galileu teve uma revelação genial. A linha traçada pela roda menor não é sólida. Ela é feita de infinitos pontos matemáticos intercalados com infinitos microscópicos espaços vazios. E, bum! A ilusão se desfez. O grande clímax de todo esse esforço de séculos deságua nessa definição fundamental. Precisar entender o infinitesimal e essas somas infinitas foi exatamente o que pavimentou o caminho para o conceito de limite, que é a ideia de que grandezas podem se aproximar infinitamente de um valor sem necessariamente encostar nele do jeito clássico. Essa sacada foi a base de todo o cálculo diferencial e integral construído depois pelo Newton e pelo Leibniz. Foi o limite que permitiu, finalmente, que a matemática aplicável pudesse abraçar e calcular o infinito sem o medo de um colapso total. Entender essa jornada incrível que transformou o infinito de um abismo lógico aterrorizante numa das ferramentas mais essenciais da ciência moderna faz a gente parar para pensar. Se a gente conseguiu decodificar coisas que as maiores mentes da antiguidade achavam ser matematicamente impossíveis, o que mais está aí escondido sobre a superfície do nosso conhecimento atual? Quais outros paradoxos do universo, hoje vistos como ilusões assustadoras, estão só esperando a gente criar a ferramenta lógica certa para serem desvendados? Fica aí a provocação para a gente nunca parar de explorar. Muito obrigado por acompanhar essa nossa investigação até o fim. Valeu!